Foi mal, galera, mas infelizmente gênero neutro não existe. Tá. Por acaso vocês se lembram do Monark? Se você não sabe, até alguns anos atrás o Monark ele era um youtuber de Minecraft. Fazia vídeos para crianças que até eu na época acompanhava. Mas hoje em dia, meus amigos, ele transcendeu e ele é muito mais conhecido como usuário de droga. Mentira, ele faz um podcast. Ele é conhecido como fazer o Flow Podcast. Mas não estamos aqui hoje para falar sobre a carreira do Monark, e sim sobre a sua genialidade. Principalmente a forma que ele escreve os seus tweets. Tá, eu simplesmente vou abrir o Twitter dele aqui e ler alguns tweets porque, cara, tem algumas coisas que realmente são uma pérola e eu acho que todo mundo deveria aprender. Porque esse homem aqui, meus amigos, ele tem muito a dizer, ele sabe muita coisa. E nós temos muita coisa pra entender sobre ele. Foi mal, galera, mas infelizmente gênero neutro não existe. É uma invenção social criada por pessoas que querem desconstruir os gêneros. Talvez em uma busca de diminuir os preconceitos relacionados aos estereótipos do gênero, sem fazer julgamentos. Essa estratégia não vai funcionar. Caraca, nós estamos vivendo uma massa de manipulação onde o gênero neutro foi colocado para destruir todos os outros gêneros. Lacradores são os novos fascistas. Fascistas, rapaziada, fascistas. Vocês sabem o que é fascismo? Isso aqui, rapaziada. Isso aqui é o fascismo. É isso aqui. É sobre isso aqui que nós estamos falando. Caso você não tenha realmente escutado o nome do Monark nos últimos dias, ele perdeu o patrocínio do iFood porque disseram que ele tinha colocado uma opinião de uma certa forma racista. E o Monark, ele tem uma grande opinião sobre a liberdade de expressão, de cada um poder dizer o que quer, e ele fez bastante tweet relacionado a isso que eu vou ler agora. Posso errar em como me expressar, mas nunca errei em sempre tratar a todos iguais. Imputar isso a mim me dá um ódio tremendo e um sentimento de injustiça gigantesco. Que isso aqui, velho? Ora! Parece que alguém ficou tiririca. Toquei no seu ponto fraco, bebê. Hein? Vai cruzar o bracinho, fazer o biquinho e bater o pezinho agora, hein? Ai, ai, ai. Eu entendo que eu posso não me expressar da melhor forma, mas agora então, apenas aqueles que melhor sabem se expressar, então liberados... Caralho, ele escreveu errado aqui. Estão liberados de conversar no Twitter? Isso não é um pouco autoritário? Para de ser idiota, cara. Não seria isso burrofobia? Infelizmente vivemos em tempos difíceis. Muito ódio reprimido na internet. As pessoas não querem dialogar. Até discutir sobre liberdade de expressão está sendo reprimido. Eu falo e luto sobre liberdade de expressão faz 3 anos todos os dias no Flow. Minha pauta é essa. Oh, eu tava querendo umas picas, mas não sei como pedir. Alguém me ajuda aí. Minha pauta é essa. Bom dia, só para quem tem coragem de falar o que pensa. Vocês acham que o Twitter deveria banir o meu perfil? 66% das pessoas disseram que sim. Isso prova que vocês não entendem o que é liberdade de expressão. Eu vou falar um pouquinho mais sério no vídeo a minha opinião sobre toda essa parada de liberdade de expressão, mas... E aí? E aí? Passou a tarde dormindo? Tirou um cochilão? Tirei. Meu pai invadiu aqui o quarto no meio da gravação. Ele não me deixa ter a liberdade de ler os tweets do Monark. Eu vou falar um pouco mais sério no final do vídeo sobre a minha opinião em toda essa questão de liberdade de expressão, mas por enquanto vamos continuar lendo os tweets. Aí, galera, infelizmente tenho que comunicar que meu amigo Estevan morreu. Ele ouviu muitas opiniões ruins e contraiu opinionite. Era um jovem. Mas o novo vírus das opiniões assassinas está solta e mais mortal do que nunca. Olha, eu tinha uma opinião que eu ia fazer por cima desse tweet, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor, eu não quero mais matar nenhuma pessoa de opinião Nietzsche. Opiniões não matam. Vai ver no necrotério se alguém teve uma crise aguda de opinião e morreu. O Goulart retweetou. Chega, Monark, por favor, pare, ninguém aguenta mais. Eu tô apontando um problema social de suma importância que é uma discussão no mundo todo. Mas se vocês preferem ignorar que cada vez mais grandes corporações e governos estão controlando o discurso público e invadindo nossa privacidade, fazer o quê?
Azar o nosso. Eu vejo esse perfil como um monarca no meio da sala, gritando assim pra todo mundo: gente, o governo está destruindo a nossa liberdade nesse exato momento. Nós precisamos fazer alguma coisa. Tem um meme de uma velhinha numa casa de repouso e daí dava pra colocar a frase: nós estamos perdendo nossa liberdade de expressão. Claro que sim, monarca. Agora vamos voltar para a cama. Não ataquem pessoas na internet. Isso é coisa de otário. Ué, mas as pessoas não têm que ter a liberdade de expressão de te acharem burro, monarca? E aí? Qual é seu argumento agora? Flow não é de direita ou de esquerda. Nós estamos no lado do raciocínio lógico, do diálogo e do conhecimento. Flow só perdeu patrocínio porque hoje as empresas de marketing morrem de medo dessa galera canceladora. Minha opinião ainda é que a liberdade de expressão é também permitir que ideias preconceituosas sejam expressadas até que possam ser corrigidas. Olha, falando um pouco mais sério, toda essa pauta de liberdade de expressão, obviamente ela é difícil e ela é complexa de se entender. Qual que vai ser o ponto que a gente vai desenhar uma linha para dizer o que a gente pode ou não ser falado? E para essa galera um pouco mais famosa, isso obviamente é um pouco mais difícil porque tem toda a questão do cancelamento hoje em dia, que se você falar alguma coisa que as pessoas realmente não vão gostar, sua carreira acabou, você provavelmente não vai ganhar mais nada. Mas mesmo que os tweets do monarca ele faça querendo ser polêmico, eu não vejo isso como alguém querendo ser racista. Mas a gente também não pode ignorar que a forma que ele colocou a opinião dele foi de uma forma contraditória. Essa aqui é só a minha opinião e a única coisa que eu penso é que o monarca tem que sim ter a liberdade de falar as coisas que ele pensa, porque mesmo que ele esteja sendo idiota ou falando alguma coisa que é errado, vai acontecer exatamente o que aconteceu com ele. Ninguém gostou do que ele falou. Mas enfim, esse vídeo aqui já tá muito longo, eu acho que já deu de tweets e eu preciso postar esse vídeo essa semana. Então eu desejo a todos vocês uma boa noite, mas só pra quem tem realmente coragem de falar o que pensa. É isso, pessoal. Até semana que vem.